Olá, meus irmãos. Mais um dia que nós estamos na presença do Senhor, nos alegrando por estarmos com vida e com saúde. Pelo menos isso acontece comigo, é por isso que eu falo todo dia dessa maneira. E uma das coisas que traz alegria e contentamento ao nosso coração é saber que Deus cuida de cada um de nós. Que Deus nos protege, que Deus nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele impede que o mal sobrevenha. E eu escolhi para meditarmos nesse início de noite o que nós encontramos na Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aqui é uma interrogativa que Deus faz a cada um de nós, devido muitas vezes à fé que nós possuímos, que é pequena demais. E ele faz essa alusão através do escritor bíblico, dizendo que a nossa fé deve exceder a isso que nós vemos, porque ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Então nós podemos observar aí que Cristo Jesus deixa entender que nós devemos exercitar o nosso relacionamento para com Ele. Que não devemos ficar apenas no conhecimento superficial de Deus, mas que nós devemos buscá-lo de todo o coração. Jesus fez ainda outra comparação com a natureza para demonstrar o cuidado de Deus para conosco. Nos conta que um certo pastor trabalhava em Camucã, Rio Grande do Sul, e a janela do escritório dele dava para um terreno coberto de mato. Mas em um período do ano, ele ficava totalmente coberto de flores amarelas. Mesmo sem valor comercial, aquelas flores traziam alegria, beleza e demonstravam o cuidado de Deus, que deixava paralisado de inveja o pessoal da alta costura, cujas grifes vestem os poderosos deste mundo. Apesar de toda essa exuberante beleza da flor, Jesus observa que ela floresce hoje, amanhã está seca e é lançada no fogo. Nós podemos observar que muitas vezes, como filhos e filhas de Deus, nós somos levados a desenvolver um orgulho natural por estarmos muitas vezes bem vestidos, ou por estarmos muitas vezes, como nós falamos, mais bem vestido que os outros que estão em nossa volta. E a Bíblia Sagrada diz que tudo isso é passageiro. Não existe um momento no qual nós possamos dizer que somos melhores do que os outros, porque todos nós somos iguais. Há tempo para tudo, a Bíblia Sagrada diz: tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para casar, tempo para construir, e tempo também para glorificar. Então eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo em que nós temos que glorificar a Deus, para que nós possamos viver de tal maneira que, mesmo que tenhamos algum valor maior do que os outros, isso não nos encha o coração e os olhos, mas que, ao possuir algo maior do que os outros, nós possamos dividir com eles. Se Deus investe tanto em uma flor que logo murcha,
Cristo nos ensina que Deus fornece tudo aquilo que precisamos com cuidado incomparavelmente maior do que as plantas. Lembro-me do testemunho de um casal que fazia mergulho no mar, bem no momento do tsunami, lá na Ásia, no ano de 2004. Você lembra desse tsunami que devastou uma ilha da Ásia? Eles eram repórter e ao rever ali aquela situação, quando eles emergiram ou subiram para a superfície do mar, que viram aquela devastação, eles não acreditaram naquilo que eles estavam vendo, porque no fundo do mar eles não perceberam aquela inundação, aquelas ondas gigantes que devastaram uma parte da Ásia. A vivência com Deus assemelha-se a isso. Quanto mais imersos nele estivermos, diz o pensamento, quanto mais confiarmos no seu cuidado, menos as tempestades das preocupações nos assaltarão. Contudo, como homens de pequena fé, segundo o texto qual nós lemos de Mateus 6, verso 30, nosso desejo de ficar no controle nos leva a nadar na superfície, onde as ondas ameaçam nos afogar. Muitas vezes nós queremos controlar todas as coisas que estão à nossa volta. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Nós queremos que tudo corra de acordo com a nossa vontade. Não deixamos Deus controlar a nossa vida. Não permitimos que o Senhor seja Senhor na nossa vida. E nadamos na superfície. E não conseguimos, muitas vezes, superar as dificuldades que se apresentam diante de nós. E a Bíblia Sagrada nos diz como é maravilhoso, Senhor, saber que temos um Pai amoroso, sempre nos protegendo. Ajuda-nos a cada vez mais nos aprofundarmos em intimidade com o Senhor. Lembrando o verso de hoje para meditação, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, nos vestirá muito mais, homens de pouca fé. Então que nós possamos, pela graça do Senhor e pelo cuidado que Ele tem tido para conosco até hoje, e principalmente nesse período de pandemia, que eu e você possamos dizer a Deus, muito obrigado pelo cuidado, apesar de não sermos cristãos de uma intimidade tão grande, porque muitas vezes nós olhamos só para nós mesmos e só buscamos a Deus quando as coisas não estão muito bem e quando fugimos do controle. E eu gostaria, neste momento, de orar com os irmãos, agradecer a Deus pelo cuidado que Ele sempre tem com cada um de nós, com a minha família, com a sua família, com cada um de nós individualmente. Feche seus olhos e falemos com Deus. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, pelo cuidado que tens para conosco. Fortalece-nos, Senhor Jesus, de tal maneira que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, esteja acima de qualquer outro nome e esteja acima do nosso nome, para que nós possamos não nos preocupar com as ondas que estão na superfície ou com as dificuldades que nos envolvem, mas que possamos estar seguros em Ti, porque Tu és o nosso porto seguro. Nos dá uma noite na Tua presença e que Tua graça salvadora seja suficiente para que nós possamos cada vez mais, Senhor, confiar em Ti. É essa bênção que Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.